Definido as 32 equipes que vão brigar pelo título da Champions League na temporada 22-23. E nesse vídeo eu vou trazer um panorama geral aí de todos os grupos, passar por todos os grupos, falar o que eu imagino, quem eu acredito que são os favoritos para vencer os grupos, quem eu acredito que pode surpreender, enfim, tudo isso. E lá no final do vídeo eu vou dar um pitaco, ó, você vê, antes de começar a Champions League, de quem eu imagino que possa ser o campeão, tá? Vou dar 3 nomes, tá? E vocês também deixem aí os seus favoritos nos comentários, beleza? Então, é isso. Já vamos direto. Já vou colocar minha tela aqui, ó. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Betfair. Quem quiser criar sua conta, tem link na descrição aí. E vamos lá. Site da UEFA, sorteio da fase de grupos. Aqui são todos os grupos, mas a gente vai passar um a um. O que é importante a gente saber? Pelo fato de ser ano de Copa do Mundo, a gente vai parar nas oitavas de final, tá vendo aqui, ó? A jornada começa no dia 6 e 7 de setembro, né? Sempre terça e quarta-feira, né? Então esses são os primeiros jogos que ainda não estão definidos. 13 e 14 a gente tem a jornada 2, 4 e 5 de outubro a gente tem a jornada 3, 11 e 12 de outubro, jornada 4, 25 e 26 em outubro também jornada 5 e a jornada 6 para finalizar a fase de grupos, ver quem vai passar das 12 equipes. Lembrando que o terceiro colocado pega vaga na UEFA Europa League, 1 e 2 de novembro. Aí o sorteio das oitavas vai acontecer no dia 7 de novembro. Fechado? Então, vamos lá para falar dos grupos, começando obviamente com o grupo A, que caiu simplesmente Ajax, Rangers, Liverpool e Napoli. Cara, para mim, junto com o grupo C, que a gente vai falar mais à frente, é um dos grupos da morte, tá? Obviamente, o Liverpool é melhor do que os outros três, mas assim, o Napoli começou a temporada muito boa, trouxe o jogador georgiano que o Theo, a gente falou sobre ele aí na nossa live das principais ligas europeias que tá aqui no canal, depois você vai lá dar uma olhada. O moleque já tá fazendo muito gol, contratou em Ndombele, manteve alguns jogadores, claro que perdeu o Koulibaly, mas trouxe o Min Jae-kim, que é um zagueiro coreano muito bom, assim, começou muito bem, fazendo muito gol, o time do Luciano Spalletti, né? Claro que para a Champions League a gente não imagina, né, que o Napoli seja um favorito para vencer, mas acredito que possa sim brigar principalmente com o Ajax pela segunda vaga. Vale a ressalva, esse Ajax pode perder o Antony, tá? Então isso é uma parada muito importante que a gente tem que relevar aqui, porque se ele for para o United, aí o Ajax chega mais enfraquecido. Claro que já trouxe o Bergwijn, tem o Berghuis também, o Tadic também continua fazendo gols e tal, mas já perdeu o Haller da temporada passada, tá? Então, assim, é um Ajax que, na minha opinião, chega um pouco mais enfraquecido nessa temporada. Já o Rangers tem uma força muito grande dentro de casa, tem uma bola aérea muito forte, não à toa. Para quem já me acompanha no Telegram há um tempo, sabe que eu gosto de trabalhar bastante a favor do Rangers em bolas paradas, principalmente escanteio com o James Tavernier, que é inclusive o capitão da equipe, e tem um time muito bom. E o Liverpool dispensa comentários. O Liverpool que, tá? Não começou muito bem a temporada, tá? Inclusive eu vou até abrir aqui os números do Liverpool na Premier League, cara. Foi um dos pior início de Premier League do Jürgen Klopp. Venceu lá a Community Shield contra o City, depois empatou com o Fulham, empatou com o Palace e perdeu agora para o Manchester United, que inclusive jogou muito bem, né? E aí também tem algumas lesões nesse início de temporada, né? Thiago Alcântara ficou fora desse último jogo, o Darwin Núñez foi expulso. Aliás, o Darwin Núñez que chegou, fez gol já. Eu acho que vai ser um dos caras também para destacar aí em artilharia, tá? Mas esse Liverpool começou mal, né? Diferentemente do que eu tô citando do Napoli. O Ajax lá na liga dele tá tranquilo, o Rangers também na liga dele tá tranquilo, até porque são ligas inferiores. Vamos ver como que vai ser. Mas, ó, jogos do Rangers na casa do Rangers vão ser jogos bem complicados. E o Ajax também ser um time encardido, e Liverpool e Napoli também vai ser um jogo bem interessante. Claro que na minha opinião, sem ficar em cima do muro, o Liverpool para mim passa. Inclusive, se a gente for pegar as odds aqui da Betfair, tá? Link na descrição para você criar sua conta, 1,40 para o Liverpool vencer o grupo A. E aí, olha o mercado aqui numa confusão, tá vendo? O Ajax a 6 e o Napoli a 7. E aí a grande ressalva que eu trago aqui para vocês. Cara, dependendo se o Antony for vendido, pode ser que esse Napoli pule um pouquinho para o segundo lugar, tá? Pule um pouquinho para o segundo lugar. E de fato o Rangers
é o último colocado, mas vai ser um time difícil de ser batido também. Não imagino também uma facilidade extrema, não. Vamos de grupo B, que é um grupo, na minha opinião, equilibrado. Depois vocês deixam aí nos comentários, ó. Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Clube Bruges e o Futebol Clube do Porto, tá? Porto que já chegou a eliminar Juventus e tal. Porto vem melhorando na Champions, tá? Vem melhorando. Tem um bom time, mesmo tendo perdido o Luiz Dias, que era o seu principal jogador. Aí o Evanilson tá numa crescente muito grande, o próprio PP aí chegou a receber proposta do Chelsea. Então, assim, o Porto vem para brigar por uma vaga aqui, sim. O Clube Bruges talvez é o que esteja mais abaixo aqui em qualidade técnica, perdeu inclusive o Charles de Ketelaere, que é o jovem promessa belga, para a equipe do Milan. Também não foi um time que se atualizou muito também em relação ao mercado. Eu vejo os jogos do Noah Lang, que é o camisa 10, que inclusive ele quer imitar um pouquinho o Neymar, até no estilo, tá, estilinho, tatuagem e tal. Mas enfim, o holandês eu acho que essa temporada já não tá tão bem. Tem o Hans Vanaken, que é um ótimo jogador ali no meio campo, mas não é um Bruges que chega muito forte, não. Claro que é sempre um time muito difícil de se enfrentar, tá? Principalmente com os confrontos que a gente não tem, de certa forma, assim, são favoritos, mas são favoritos absolutos, sabe? Não é um Liverpool, um City que a gente tá falando que tá nesse grupo. Então, pode ser que sim, ele brigue, mas eu acredito que é o time que eu colocaria como uma das últimas opções. Aí você deve estar me perguntando, pô, Gabigol, e o Leverkusen, né? Que é uma grande incógnita. O Leverkusen tá mais habituado a jogar o UEFA Europa League, né? Porém, né, essa temporada eu vejo um time muito bom, só que um time com problemas, tá? Principalmente problemas defensivos. Então, talvez eu colocaria ali para brigar pelo terceiro colocado junto com o Bruges nesse momento. Ainda vejo mais qualidade do lado do Leverkusen para ficar à frente e talvez pegar a vaga de UEFA Europa League. Mas olha o início do Leverkusen. Claro que aqui pegou um Borussia Dortmund, mas depois pegou um Augsburg em casa, perdeu. E o Hoffenheim tomou 3, inclusive eu vi esse jogo, deu muito espaço para o Hoffenheim. Então, se pegar time de contra-ataque, vai sofrer, tá? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. E, cara, sobre o Atlético de Madrid, é aquele jogo, né, de sempre. Claro que aqui provavelmente vai ter que se impor um pouquinho mais jogando dentro de casa contra esses adversários, mas fora de casa vai fazer aquele joguinho de contra-ataque e tal. E é bom o time do Simeone. Se a gente falar assim, o Atlético de Madrid não tem um elenco bom, tem sim. João Félix consolidando cada vez mais. O Matheus Cunha é um reserva nessa equipe. Eu acredito que hoje o Griezmann tem que participar menos e o Matheus Cunha tem que participar mais. O Morata já fez gol aqui nessa temporada, né? Querendo ou não, eu não sou um fãzaço do Morata, mas ele faz gol. Teve o retorno do Saul Niguez, tem Rodrigo Depou, tem o Carrasco, o Witsel fazendo linha de 3 ali na defesa também é um bom jogador, né? Então, assim, é um Atlético de Madrid que chega ali para brigar com o Porto no favoritismo das duas vagas. Minha opinião é Porto e Atlético de Madrid que passa por aqui. Já nas odds, a gente tem o Atlético de Madrid passando, até porque o Atlético de Madrid, se for analisar, né, já fez 2 finais com o Real Madrid, então pesa também o nome, é o favorito. O Porto segundo e o Leverkusen bem próximo, né? Bem próximo. Talvez o mercado não esteja ponderando esse momento do Leverkusen. Claro que ainda tem um tempo para os jogos acontecerem, mas o Leverkusen não está muito bem, não. E o Bruges, como eu falei, é a zebra. Então, assim, para mim, os favoritos são, de fato, Atlético de Madrid e Porto para passar. Aí a gente chega de grupo C, cara, e para mim é o grupo da morte. Bayern de Munique, Barcelona, de novo no mesmo grupo, né? Victoria Pilsen, coitado da Victoria Pilsen, onde ele foi cair. E a Internacional de Milão, que nunca pega um grupo fácil. É incrível o azar que essa equipe tem. Aliás, faz tempo que a Inter não faz uma boa campanha, né? Talvez eu acho que a última boa campanha foi quando foi campeão, inclusive em cima do Bayern de Munique. Ainda na época, Diego Milito, Maicon, Lúcio também, enfim. Faz tempo, né? José Mourinho no seu comando e tal, mas de lá para cá vem fazendo alguns vexaminhos aqui na Champions, inclusive caindo em fase de grupos, que é uma coisa que pode acontecer também. Trouxe o Lukaku de volta, o Lukaku é um grande reforço, Lautaro Martinez voando, jogando muita bola, mas ainda assim, em qualidade técnica, na minha opinião, está abaixo de Barcelona e Bayern. Porém, o Barcelona tem um ponto que é um time em reconstrução, né? Ainda a gente não sabe se o Aubameyang vai para o Chelsea, enfim, não sabe ainda algumas coisas que podem acontecer nessa janela. Frank de Jong já teve muito forte vinculado ao Manchester United, pelo visto fica, tá mudando alguns esquemas, colocando o Sérgio Busquets no banco,
e aí eu acho que esse meio campo fica um pouco desequilibrado, né? Mas assim, é um time que tem muita qualidade, né? Tem muita qualidade. Trouxe para isso, trouxe para brigar por Champions League. Esse é o plano, foi uma das equipes que mais gastou nessa janela. Assim como também o Bayern de Munique, que perdeu Lewandowski, tá? Inclusive a gente pode ter lido esse aqui, né? Com Lewandowski fazendo gol no Bayern de Munique. Mas o Bayern também trouxe o Sadio Mané. E assim, o futebol do Bayern continua a mesma coisa, continua sendo um rolo compressor na Bundesliga. Você fala assim, ah, Gabigol, Bundesliga e tudo mais. Tudo bem, mas tá passando um rodo, tá? 6-1 aqui no Frankfurt, 2-0 no Wolfsburg e no Bochum 7-0. A gente fala assim, pô, La Liga também. Vai falar que tem uma nossa dificuldade extrema. Olha o Barcelona aqui pra gente ter uma ideia. Empatou com o Rayo Vallecano e depois venceu a Real Sociedad por 4-1. Aí sim, um resultado um pouco melhor. Então, assim, na minha opinião, Bayern primeiro, Barcelona em segundo e a Inter brigando com o Barcelona, tá? Vai ter briga? Vai ter briga. O Vitória Pilsen, coitado, caiu de gaiato aqui nesse grupo. E aí, o mercado também precifica dessa forma que na Betfair, 1,73 o Bayern, 2,60 o Barcelona, 7 a Inter e 101 o Vitória Pilsen para ser o vencedor do grupo. Lembrando que são odds de vencedores, beleza? Para mim, é isso mesmo. Bayern muito bem preparado para Champions, continua muito bem. Barcelona, se estruturar, tem tudo para passar de fase aqui como um segundo colocado. E a Inter brigando com o Barcelona por aqui. Vamos ver como vai ser a Inter. Eu duvido um pouquinho da Internazionale se tratando de Champions League. Grupo D, cara, que grupo amarrado, né? É aquele grupo que, assim, tem um favorito e depois é tudo meio embolado. Minha opinião aqui já de cara, Tottenham favorito. Eu acho que o time que o Antônio Conte montou é um time que vai brigar tranquilamente por vaga lá na Champions League. Inclusive tem análise, tá aqui no canal, você pode procurar desse Tottenham do Antônio Conte. E aí, na Champions League, vamos ver onde chega, né? Mas nesse grupo, pegou um grupo de certa forma acessível, tá? O Frankfurt foi bem, né, em mata-mata, digamos assim, até porque ganhou a Europa League, então tem que se ponderar isso, mas perdeu seu principal jogador, que é o Filipe Kostic, até trouxe o lateral esquerdo jovem da Juventus, eu acho que Pellegrini ele chama, se me falha a memória, mas assim, não é a mesma qualidade técnica. E ali, com o Kostic foi muita coisa embora, né? Porque era um cara que era da bola parada, era um dos jogadores mais agudos da equipe, né? Se tratando de ataque. Então, assim, perdeu muito de fato, e é difícil conseguir uma peça de reposição. E é um time inconstante, né? Quando a gente espera alguma coisa dele, principalmente se tratando de liga, né? Ele vai muito mal, né? O Sporting perdeu o Matheus Nunes para o Wolverhampton, que era um dos pilares desse meio campo. Aliás, que jogador brasileiro também, naturalizado português. Então, assim, vai ser um desfalque importante para essa temporada. O Sporting já teve um teste de fogo, digamos assim, nessa temporada e tomou 3 do Futebol Clube do Porto, seu rival, né? Até então havia empatado com o Braga e vencido o Rio Ave de goleada no Campeonato Português. E o Marseille, que esse Marseille eu vejo bastante, agora treinado pelo Ivan Tudor, era treinado pelo Sampaoli, e cara, o Marseille que contratou muito bem na temporada. Ah, o Marcelo vai brigar? Tá, aí já é muito difícil de falar, mas ó, vem de 2 vitórias e um empate aqui na Ligue 1 e, cara, contratou muito, tá? E uma de suas principais contratações, ó, quer ver? Deixa eu só trazer aqui para vocês, ó. O Issa Caboré é um ótimo ala, tá? Já vi ele, inclusive, jogando Copa Africana de Nações, é do City, emprestado. O Bailly do United, pode ser, pro United não funciona, mas pro Marcelo pode funcionar. Trouxe o Alex Sanches, trouxe o Jordan Verretou, trouxe o Nuno Tavares, que já chegou fazendo gol, tá lateral esquerdo do Arsenal. O Luis Soares, aquele do Granada, tá? O Jonathan Klaus, que tá pegando seleção do LAN, falo bastante do LAN por aqui. O Mbemba, que já é titular, o Klaus também é titular. E manteve várias peças, né? Como o Guendouzi, Paulo Lopes, Sengizunder. E agora a gente teve essa saída do Arkadiusz Milik, lembrando que ainda tem Memphis Depay nesse elenco, né? Que é um ótimo jogador, né? Então, assim, um time bem interessante da equipe do Marseille, tá? Não é um time para brigar? Não, mas é um time para brigar por vaga juntamente com o Frankfurt Sporting, na minha opinião, pelo segundo lugar. Vamos ver como vai pesar. É difícil até a gente falar, né? Vamos ver o que o mercado tá pensando desse grupo, ó.
Tottenham favorito para passar no grupo, é o que se imagina, ainda mais se tratando de seu inglês, a gente sabe como que o mercado pesa. Frankfurt a 6,5, Marseille a 6,5 e o Sporting a 8, pra você ver que loucura. O Sporting, não sei não, viu, cara? Sei não. Talvez assim, defensivamente é a melhor equipe do Rubem Amorim, apesar de ter tomado esses 3 do Porto, né? Pelo menos em essência. E às vezes isso pesa, né? Em Champions League. Vamos ver. Mas, cara, eu também tô muito reticente. Eu vou torcer para o Marcelo passar, mas não vai ser surpresa se o Frankfurt for o segundo ou o Sporting ser o segundo. Surpresa seria se qualquer um desses passasse em primeiro no lugar do Tottenham, ao que eu acredito, pelo menos, que não vai acontecer. Ó, só parando aqui o vídeo para avisar que tem curso de leitura tática gratuito voltado para trade esportivo pelo primeiro link na descrição. Só você acessar, cadastrar na nossa plataforma de cursos do Clube da Aposta, é free, beleza? Clicou, cadastrou, assistiu, tenho certeza que vai ajudar bastante esse seu trade. Vamos voltar para as análises. Esse é o famoso grupo Café com Leite? Será? Deixa aí nos comentários. Grupo E, com Milan, Chelsea, Salzburg e Dinamo Zagreb. Por que eu falei Café com Leite? Talvez tem duas equipes aqui que são zebras, né? Até agora a gente não viu um grupo dessa forma. Mas, claro, zebras em teoria. Por quê? Porque o Salzburg é um time muito perigoso, tá? Time muito chato. O Zagreb, jogando na Croácia, pode dar trabalho. Inclusive, tem bons jogadores, o Mislav Orsic, o Livakovic, goleiro, que inclusive é goleiro da seleção da Croácia. O Bruno Petkovic, centroavante também, titular não, mas é também do elenco da Croácia, tá? Da seleção. Então, assim, um grupinho, um time que você tem que tomar um pouquinho de cautela. E é o Salzburg a mesma coisa, é aquela parada louca, over goals total. Porém, o Salzburg ele perdeu algumas peças, tá? Nessa janela, algumas peças importantes, como por exemplo o Mohamed Camara, tá? Que na temporada passada, um ótimo meio-campo que foi para a equipe do futebol do Mônaco. Eu ia falar Futebol Clube do Mônaco, eu não sei se é FC Mônaco lá, mas enfim. O carinha DM, que agora é jogador do Borussia Dortmund, tá? Já tinha perdido o Brandon Aronson também para a equipe do Leeds, né? Então, ou seja, fez uma boa limpa, né? Uma boa limpa aqui, ó. Também o Rasmus Christensen também foi para o Leeds, né? Perdeu alguns jogadores titulares aí da equipe, mas claro, o principal deles é o carinha EDM, que era o fazedor de gol da equipe, né? Aliás, é um ótimo jogador, lesionou agora na equipe do Dortmund. O Susic tá aí perigando para sair também, tá? O Benjamin Sesko também tem proposta, pode ser que saia, então fica de olho nesses nomes que eu tô falando, pode enfraquecer um pouco a equipe do Salzburg. Do mais, né, no Okafor, que é um jogador muito perigoso, também continua por lá, tá? Também trouxe o Fernando, né, naquelas pechinchas, infelizmente por conta da guerra na Ucrânia, né, mais um que vem aqui do Shakhtar, e é isso, mas assim, sempre um time com uma essência ofensiva que tem que tomar muito cuidado, principalmente para a gente pensar em back. E aqui provavelmente a gente vai ter alguns backs bem amassados, né? Quando o Chelsea pegar o Salzburg, até o Milan talvez entre com uma odd mais amassada, e aí cautela que a gente tem que ter. Sobre o Milan, agora, o Milan é um time que faz tempo que não disputa uma Champions League, não foi um time que fortaleceu absurdo, horrores, o seu elenco, falar, caramba, se preparamos para Champions, não. Manteve elenco, manteve, trouxe o Charles de Ketelaere, que eu já tinha falado lá na análise do Bruges, e o Divock Origi. Claro, tem experiência em Champions League e tal, mas assim, não fez grandes mudanças no seu elenco, não. Manteve, e agora tem que confiar, né? Que o Rafael Leão continue numa grande fase. O Brahim Dias começou muito bem a temporada também. Então, assim, não tem um elenco, nossa, um timaço. Não, mas tem nome, tem estrela, né? E vamos ver o Zlatan Ibrahimovic se ele vai ter condição. Lembrando que ele tá lesionado. Provavelmente as primeiras rodadas ele nem joga. Fechado? Eu tava quase esquecendo de falar do Chelsea. E o Chelsea segue uma incógnita para mim, pelo menos por enquanto. Por quê? É uma equipe do Tuchel que vive aí de alguns altos e baixos, digamos assim, né? Venceu o Everton, vice jogo malzinho. Claro que não dá pra gente planilhar tudo por uma partida apenas. Empatou com o Tottenham, esse jogando muito bem, e tomou 3 do Leeds. Esse jogo eu não vi, tá? Mas tomou 3 do Leeds, né, cara? Então, ó, trouxe o Marco Cucurella, trouxe o Sterling, mas perdeu o Lukaku, apesar que o Lukaku também estava muito mal.
vamos ver, cara. É um Tottenham que realmente me causa muita dúvida. Trouxe o Koulibaly também, que já inclusive fez gol contra a equipe do Tottenham de cabeça, né? Que pode fortalecer, continuar fortalecendo essa bola aérea, né? Mas o Jorginho, eu acho que não tá numa fase tão boa assim. O Kanté também não. Sabe, tem alguns jogadores que caem um pouquinho. Um pouquinho de cautela, mas claro, o Chelsea é o favorito do grupo, seguido do Milan, né? Mas o Milan muito mais pelo nome, né? E pelos adversários que tem do que propriamente pela nossa qualidade absurda da equipe do Milan. Então, ó, Chelsea para vencer o grupo a 1,33, 4,33 o Milan, o Salzburg segue com o terceiro, o Zagreb como o último, né? Vai acabar degladiando aqui, né? Pelo menos em situações normais, para pegar o Europa League, aí eu acho que o Salzburg ainda está à frente, né? Vamos ver se eu vou estar certo ou errado, isso daí a gente só vai saber depois de terminar os 6 confrontos dessa fase de grupos. Vamos de grupo F, será? Mais um grupo café com leite aqui? Será? Ó, Celtic, Shakhtar, Leipzig e Real Madrid. Cara, primeiro, falar sobre o Shakhtar. As últimas temporadas do Shakhtar, eu lembro que eu sei que a gente sempre fica com aquela lembrança daquele trabalhão que eles deram no Real Madrid, vencendo o Real Madrid e tudo mais. Só que assim, a gente tem que lembrar que o Shakhtar desfez, né? Seus principais jogadores, inclusive a maioria brasileiro, foram para diversos centros. O Michael veio aqui para o Brasil, o TT jogando muita bola no Lyon, já falei sobre o Fernando também, que tá lá no Salzburg. Então assim, ó, cara, perdeu muito jogador mesmo, tá? Então, eu imagino que vai ser um time que vai chegar muito enfraquecido, tá vendo? Só para vocês terem uma ideia, ó. O Marlon que foi pro Monza, o Ismaila que inclusive fez até gol no Lille, o Dodô que foi para a Fiorentina, lateral direito titular, o Marcos Antônio também várias vezes titular, já tá lá na Lazio. Pedrinho também voltou para o Atlético Mineiro, apesar que o Pedrinho também não estava jogando muito bem. O David Neres que chegou nem jogou. O Fernando que foi para o Salzburg. Alan Patrick voltou para o Inter, mas isso aqui até um pouco antes, né, tal. Então, assim, perdeu muito jogador, né, Marlon e tudo mais. Então, assim, é um time que é difícil até da gente analisar, tá? É até difícil de analisar. Na minha opinião, é o último do grupo, tá? Na minha opinião, é o último do grupo. Chegando ao Celtic, o Celtic talvez é a mesma coisa que o Rangers. É um time que dá trabalho, é um time chato, que incomoda bastante. Acho que em caráter de aspecto de torcida, de pressão, o Rangers é um pouco mais, mas também é um time interessante, tá? Interessante. Lá na liga dele, vira e mexe, eu acabo olhando a equipe do Celtic. Olho nesse jogador aqui, o Reo Hatate, japonês, vira e mexe, abriu, bateu pro gol, é perigoso. Trouxe o Aaron Moy para essa temporada. Não tem tantos jogadores assim, né? O Joe Hart é um dos goleiros, não sei se ele tá sendo titular ou não, né? Porque foi uma época que ele tava bancando e tal. Mas assim, não é um time que tem grandes nomes, né? Mas é aquele time chatinho. Dentro de casa, com certeza vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai brigar aí para a UEFA Europa League. Acho, inclusive, tem condição de classificar na frente do Shakhtar, né? Pela lógica. Aí a gente chega ao Leipzig. O Leipzig, hora ou outra, a gente acaba duvidando dele ou acaba se iludindo com ele. Não tem jeito, cara. O Leipzig é desse jeito. E nessa temporada, ó, começou mal aí a Bundesliga. Peguei back aqui contra o Bayern nadou de braçada, apesar do 5-3. Foi mais um desconforto aqui do Bayern mesmo, de ter segurado um pouquinho o pé. Empatou com o Stuttgart, empatou com o Colônia, perdeu em casa, perdeu fora de casa para o União Berlim, que sempre muito difícil. Então, assim, não começa uma temporada muito boa, né? Não tem um início de temporada muito boa. Trouxe o Davirão, para mim é um ótimo jogador, excelente jogador. O Bayer quer o Konrad Laimer, dizem que ele não vai sair, né? Vamos ver. Mas assim, tem alguns jogadores que estão desempenhando muito mal, né? O André Silva, o Dani Olmo, o Forsberg também caiu muito. Em contrapartida, trouxe o Timo Werner, que inclusive já fez até gol. Lá ele faz gol, viu? Lá ele faz gol. Então, assim, é um time que é incógnita para mim, mas eu acredito que o Real Madrid tem um favoritismo absoluto aqui, apesar de ter perdido o Casemiro, manteve sua base, e a base é muito boa. Vinícius Júnior já começou a temporada bem, Benzema também, o Davi Alaba fazendo gol de cabeça, fazendo gol de escanteio, fazendo gol de falta. Então, assim, é um elenco enxuto, né? Mas que mantém muito os seus 11 iniciais. Eu acho que esse é o grande trunfo do Real Madrid em aspecto aos outros favoritos, né? Consegue manter a sua base ali
de equipe jogando, né? Então, não à toa, né? Não perdeu nenhuma partida, inclusive, até o momento, né? Você até chegou a sair atrás contra a maioria, mas ainda muito bem. O Real, que inclusive favoritaço para passar nesse grupo, acho que passa tranquilo. E o Leipzig é o segundo favorito, Celtic e Shakhtar. Bem provável que o Leipzig chegue, muito mais por não ter um adversário à altura, né? Para passar para a próxima fase, tem que bater palma, erguer a mão para o céu desse sorteio, que propriamente por suas qualidades que vem mostrando até o momento, até porque é um time muito inconstante. Penúltimo grupo, a gente tem o grupo G com Borussia Dortmund, Copenhague, Manchester City e Sevilha. Falar primeiro do menos conhecido, Copenhague é um time que você dá espaço, cara, é contra-ataque, viu? Contra-ataque, quando joga dentro de casa, vai para cima dos seus adversários. Vamos ver se vai ter coragem de ir para cima do City, né? Mas eu acredito que quando pegar Sevilha e Dortmund, sabe que precisa tirar pontos dessas equipes jogando dentro de casa. Então, assim, eu imagino que vai querer se impor, tá? Se vai conseguir, é outros 500. Tem um atacante muito bom lá, chama Pepe Biel, tá? Costuma fazer os seus golzinhos por lá. Também tem um meio campo, um cabeludo, cara. É que agora eu perdi o nome dele aqui, esqueci o nome, mas também é muito bom ver os jogos contra o Trabzonspor, gostei bastante. Se não me falha a memória, ele é até da seleção. Cadê o nosso querido aqui, ó? É o Rasmus Falk Jansen, tá? Esse jogador aqui, 30 anos, né? Acho que não pega mais seleção, acho que não pega, né? Já tá numa idade, mas ó, assistência, né? Um meio-campo muito voluntarioso aqui que tem. E o Pepe Biel é esse jogador. Também tem o Victor Claesson, tava quase esquecendo, que muito tempo, né? De seleção sueca, né? Seleção sueca, tem o Zeca também, português naturalizado grego, assim. É um time que vai querer incomodar dentro de casa, vai tentar fazer seus pontos, mas o grupo é bem difícil. O grupo é bem difícil. Passando para Sevilha, os jogos que eu vi do Sevilha nesse início de temporada não foram bons. E a grande ressalva que eu trago é que assim, a defesa do Lopetegui foi muito boa a temporada passada. E aí o que aconteceu? Destaca um ponto, e querendo ou não, o Sevilha não é o top, né? Sempre aquele segundo escalão até do Campeonato Espanhol aqui, atrás de Real Madrid, Atlético de Madrid e Barcelona. E o que aconteceu? Perdeu seus dois zagueiros, Diego Carlos e o Julius Koundé. Koundé foi para o Barcelona, Diego Carlos para o Aston Villa. E aí, tá jogando, trouxe o Tanguy e Nianzou, que é do Bayern de Munique. O cara Henrique, que vem jogando com frequência, um cara que eu desconfio bastante, tá? Trouxe também o brasileiro Marcão do Galatasaray. E assim, o Marcão eu ainda não vi jogar, mas o Nianzou é novo, né? Inclusive é base do Paris Saint-Germain. E o Requique, fraquinho, né? Joga muito mais por ali do lado esquerdo, por ser canhoto e tal. Então, assim, um cara que eu não confio muito. Lá na lateral esquerda reforçou com o Alex Telles, que pode ser uma boa peça. E no ataque trouxe o Isco, tá? Que é bom jogador. Vamos ver se o Isco vai jogar, né? No ataque não, no meio campo, na verdade, né? Vamos ver qual que é a vontade. E aí também vai depender muito do Enesiri para fazer gol, que vem bancando para o Rafa Mir. Dois centroavantões, né? Digamos assim. O Lopetegui gosta de jogar, né? Com um jogador leve dos lados e um centroavante ali pelo centro. E é isso, assim, até então uma incógnita, principalmente para essa parte defensiva aí do Sevilha. Falando defensivo, vamos falar de Dortmund, né? Trouxe o Niklas Schlotterbeck, mas continua sofrendo na parte defensiva, toma muito gol, é um time que não dá para confiar, a gente tem que tomar muito cuidado, provavelmente a gente vai ter muito mais jogos para over do que para back no Dortmund, assim como também é no campeonato alemão. E é assim, é a segunda força, porque o time do Dortmund ainda é melhor que o Sevilha, mas, velho, quando coloca de frente aqui é complicado. Inclusive, eu não sei se eu posso estar errado, tá? Eu posso estar errado, mas na Champions passada não teve Sevilha e Dortmund no mesmo grupo? Ou eu tô viajando? Não, tô viajando, então errei. Mas enfim, fica aí, né, cara, essa confiança, não fica com essa confiança exacerbada no Dortmund, que é um time muito complexo. Sobre o City, pô, tem que falar sobre o City, para ser um dos favoritos para vencer a Champions League, que dirá para passar no grupo, né, não pegou um grupo tão complicado, não é um grupo bobo, mas eu creio que o City tem a qualidade para vencer, esse sim, possivelmente pode surgir alguns backs, vamos ver as odds que vão colocar nesses backs do Manchester City, né? Porque normalmente é odd amassada.
Grupo G, então, favorito City. O Dortmund chegou como segundo, pouco à frente, né? Um pouco acima do Sevilha, que é a minha opinião também. E o Sevilha 10 e o Copenhague a zebra, né? Se o Copenhague passar ou até pegar o Europa League aqui, vai ser estranho, né? De certa forma. Último grupo, vamos de grupo H, Benfica, caramba, começou bem a temporada Benfica, pegou um grupo complicado, hein? Pô, abraço para os meus amigos portugueses aí. Juventus, Maccabi Haifa e PSG. Sobre o Maccabi Haifa, cara, não tenho nem o que falar sobre o Maccabi Haifa. Eu não lembro se eu cheguei a ver. Cheguei a ver o Maccabi Haifa. Cheguei a ver um pouquinho contra o Estrela Vermelha, mas assim, não tenho muita opinião formada. Obviamente não deve ser um time absurdo de qualidade técnica, não tem muito jogador conhecido, nem nada do tipo. Depois, sobre o Benfica. Inclusive, eu quero fazer um vídeo aqui pro canal do Benfica, hein? Tá muito bem essa temporada com o Roger Schmidt, jogando numa pressão absurda, no campo de ataque, um ataque bem móvel, bem interessante, laterais atacando bastante, tô gostando muito do Benfica. Só que aí caiu num grupo complicado, né? É um grupo complexo, né? Porque tem um grupo que tem Juve e PSG. Vai brigar pela segunda vaga? Vai. Eu acredito que brigue com a Juve. Sobre a Juventus, todos os dois jogos, né? Todos os dois que eu vi até o momento, que foram os jogos da Série A, né? Os únicos que eles jogaram aí oficiais até o momento, tô gravando o vídeo. Contra o Sassuolo não me deu padrão de nada. Aí fez o primeiro gol, aí desandou a fazer gol ali. E com a Sampdoria, cara, foi um jogo ridículo. Poderia ter muito bem ter perdido esse jogo. Essa que é a verdade. O Juventus foi muito mal. Então, assim, é um time que, pô, é meio duro. Eu tô sendo meio duro aqui nas palavras, mas assim, é que o início da Juventus é bem morno, né? Bem morno. Esperavam a Juventus um pouco mais. Só que assim, os dois primeiros jogos ainda da temporada, então tem muita água para rolar. Destaque aqui para a gente falar sobre mudanças aqui foi do Felipe Kostic, que eu comentei lá no Frankfurt, né? O Bremer também sendo um dos zagueiros agora da equipe, né? O Bremer que fez uma temporada maravilhosa pelo Torino. O Chesney segue machucado, não sei se volta, mas o Matia Perin tá jogando muito bem. E lá no ataque a gente tem o Vlahovic e agora, né? O Arkadiusz Milik é uma opção, né? Opção. Então acho que é um jogador para segundo tempo, lembrando que a Juve perdeu de bala. Também não vai ter o Pogba que está lesionado, inclusive com o risco até de perder a Copa do Mundo, então que dirá a Champions League, que acontece aí essa primeira fase antes, e trouxe Di Maria, né, que já fez gol e é um jogador aí indiscutível. Só para a gente ver rapidinho, a gente falar desse grupo, tá? Esse grupo não tem mercado, tá? Mas aqui, ó, Juventus vem jogando dessa forma. Eu imagino que possa jogar com 3 também à frente, né? Como jogou aqui, ó, tá vendo? Algumas variações, um 4-3-3 e um 4-4-2 aqui, em linha, tá? Isso vai depender muito do que o Alegre vai querer. Porque o que acontece, né? De certa forma, ele inclusive o Di Maria lesionou, né? Teve uma lesãozinha aqui. Ele tem o Di Maria e o Quadrado ao mesmo lado, né? Então ele precisa, por vezes ele vai acabar tendo que escolher, né? Por exemplo, você joga com 3, eu gosto muito de Maria pela direita, porém o Quadrado também joga por aqui, aí fica um pouco complicado. Então ele tá tentando jogar com 2, que acaba deixando esse lado mais forte, né? E do outro lado tem corredor com o Alexandre. Essa é a Juventus de agora, mas não é uma Juventus que me convence por enquanto, não. E por fim, o favorito, o Paris Saint-Germain. Como eu falei, não tem ódio aqui desse grupo, mas eu acho que não tem o que falar, né? PSG favoritaço, Neymar voando, muita vontade, o Messi também muito bem, mesmo tendo essa treta com o Mbappé, vocês viram que eles fizeram com o Lille, né? Então, vem com tudo para brigar, né? Eu nunca torço pro Paris Saint-Germain, Paraná rico, mas rapaz, tá bem, tá bem. Então, para mim, assim, ó, PSG, tranquilinho, passa de boa e briga ali Benfica e Juventus. Como eu falei, o Benfica hoje em dia é um time que me parece muito mais bem estruturado taticamente do que a Juventus, que ainda está se arrumando, mas em qualidade técnica, obviamente a Juventus é melhor, tá? É melhor. E aí o Maccabi Haifa vai ter que brigar aí. Será que é uma surpresa igual o Xerife? Será que pode ser o Maccabi Haifa a surpresa dessa Champions? Vamos ver. Isso daí só esperando ver nos jogos. Para finalizar, vamos fazer os palpites de campeão aqui. Como eu falei, eu ia citar 3 nomes, né? Ia citar 3 nomes por aqui. Esse é o mercado aqui na Betfair, tá? Então, colocando o Manchester City como um dos favoritos, né? Trouxe Haaland, um time muito forte. PSG é o segundo, Liverpool, Bayern, Real Madrid.
aí depois já vai embolando um pouquinho, né? Tottenham, Chelsea, Barcelona, Atlético, Juventus e tal. E assim, a gente tem que ponderar também o grupo, né? Mas, todos esses aqui acima, acredito que tenha condições de classificar, né? Condições de classificar. Talvez o Bayern seja o mais ameaçado em relação ao grupo, porque tem Barcelona e Internacional, né? É o grupo pelo menos a minha concepção, o grupo da morte. Agora os outros aqui eu acho que Liverpool passa tranquilo, PSG também e o City também, apesar de ter Borussia Dortmund e Sevilha no mesmo grupo. Meus 3 favoritos para essa Champions, a partir de agora, isso daí a gente pode atualizar num próximo vídeo e ver se eu mantenho esse palpite. Eu sempre gosto de colocar, cara, a equipe do Real Madrid, tá? Pô, é difícil, Gabigol, foi na conta do chá, foi. Mas, cara, eu gosto muito do Real Madrid, é um time que cresce em decisão, e isso é uma coisa que a gente tem que ponderar. Acho que esse Liverpool tá um pouquinho estranho, então vou dar uma segurada nele. PSG eu vou colocar, né? Doendo no meu coração, mas sim. Ah, eu sei. Várias vezes eu falei, pô, time pequeno não ganha e tudo mais. Mas é a grande verdade que isso deve acabar acontecendo. Aconteceu, por exemplo, com o Chelsea, que foi um milionário, né? Foi lá, ganhou a sua Champions, ganhou outra Champions, inclusive. E olha onde tá o Chelsea do Tuchel, hein? Eu acho que esse ano não tem como, né? Então já coloco PSG, Real Madrid e vou colocar o Manchester City, tá? Vou colocar o Manchester City, também outro time que eu acho que depois, no fim das contas, pesa. Mas, cara, da última vez foi ali na conta do chá, no limite. Jogou melhor as 2 partidas contra o Real Madrid, foi eliminado. Só que assim, batendo na porta, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, tô achando que essa temporada pode acontecer da gente ter um campeão inédito, né? Felizmente aí, ou felizmente, né? Depende para quem você torce, pode ter um campeão inédito. Mas é isso. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Espero que ajude você aí nos jogos que virão aí da Champions League Panorama. Deixa aí nos comentários o que vocês acreditam que possa acontecer. Se você concorda com algum pensamento que eu citei aqui nesse vídeo, se você discorda, se você não conhecia o canal, seja muito bem-vindo. Fala de trade de futebol por aqui. E é isso, beleza? Tamo junto. Bons greens a todos.